Olá, boa noite. Chuva forte no Rio Grande do Sul. A água sobe pelos bueiros e volta a inundar a capital Porto Alegre. Moradores são obrigados a deixar as casas novamente. Por unanimidade, o Superior Tribunal Federal proíbe que autoridades desqualifiquem mulheres vítimas de violência sexual. E você vai ver também. Coletor de lixo é preso em flagrante tentando beijar alunas menores de idade em escola municipal. Em São Paulo, policiais serão responsáveis por gravar ou não ocorrências. Governador Tarcísio de Freitas defende acionamento remoto. Lula diz que tendência é vetar a retomada de imposto federal sobre importações de até $50. O governo de São Paulo lançou um edital para a contratação de 12 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar. O repórter Felipe Brosco tem os detalhes para a gente, né, Felipe? Boa noite para você. Olá, boa noite, Gabi, boa noite, Augusto. Olha, é isso mesmo. E de acordo com o governo do estado, essas novas câmeras, elas são mais modernas, elas podem fazer o reconhecimento facial, também a leitura das placas de carros roubados, além de transmissões ao vivo. E também, ainda de acordo com o governo, elas representam uma economia de 30% a 50% aos cofres públicos. A grande mudança, a grande questão é que as câmeras antigas, elas faziam as gravações sem interrupções. E agora, essas novas câmeras, elas vão poder ser acionadas pelos próprios policiais. Eles vão poder ligar e desligar essas câmeras, podendo então escolher o que gravar. O Copom, aliás, o acionamento dessas câmeras também vai poder ser feito aí de forma remota pelo Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar. Bom, o governador Tarcísio de Freitas, ele falou hoje a respeito desse assunto. Vamos ver então o que ele disse. Você tem a possibilidade de retroagir no tempo, né? Então, por exemplo, houve estampido, o Copom pode acionar a Câmara e acionar a Câmara com o tempo retroativo. Então, você tem uma governança muito melhor daquilo que vai ser gravado. Tem um compliance maior e você sai daquela situação de você ir para uma operação, acabou a bateria, a Câmara não filmou. Então, você vai passar a ter uma governança muito melhor, uma qualidade de imagem muito melhor, um controle muito melhor das operações que vão estar em campo. Um coletor de lixo de uma escola municipal na zona sul de São Paulo foi preso em flagrante acusado de estupro de vulnerável. Ele foi flagrado tentando beijar alunas menores de idade. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de José Evaristo da Silva, de 51 anos. Logo ao chegar na escola, o suspeito vai em direção a um grupo de alunos e faz várias tentativas de aproximação. Os estudantes se afastam. Na sequência, ele caminha até um outro grupo e senta no colo de uma aluna. Ele continua. O criminoso parece tentar forçar um beijo na vítima. Depois, José se aproxima de outra jovem do mesmo grupo e faz o mesmo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ao menos 4 alunas foram assediadas pelo coletor de lixo. Todas tinham entre 13 e 14 anos. Em nota, a Prefeitura de São Paulo repudiou o crime e disse que vai colaborar com as investigações. A EcoUrbis, empresa terceirizada em que o coletor trabalhava, também repudiou a ação. Disse que foi um caso isolado que será tratado com rigor. O Supremo Tribunal Federal proibiu que advogados e autoridades desqualifiquem mulheres vítimas de violência durante os julgamentos. Com essa decisão, ficam proibidos, por exemplo, questionamentos sobre o comportamento sexual da mulher ou qualquer insinuação de que ela teria merecido a agressão. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que a prática viola a Constituição por explorar a vida íntima e o comportamento das vítimas. O entendimento vale para todos os crimes de violência contra a mulher. Caso os atos sejam adotados, os procedimentos na Justiça podem ser anulados. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no crime conhecido como saidinha de banco. Esta imagem mostra quando um dos criminosos aborda uma mulher que está em uma banca de jornais em Copacabana, na Zona Sul. Ele rouba a bolsa dela e foge de moto. A vítima tinha acabado de sacar dinheiro no banco. Neste outro vídeo, um homem é abordado no Leblon, também na Zona Sul. O assaltante armado leva um relógio de luxo avaliado em R$60 mil. A operação da Polícia Civil conseguiu desmantelar o que considera a maior quadrilha especializada no crime, conhecido como saidinha de banco.
Ontem foram presos Gustavo Barbosa Ferreira, Luiz Henrique da Silva e Bruna França Nunes. Hoje a polícia encontrou Fábio Aguiar do Nascimento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todos já tinham antecedentes criminais e confessaram a prática criminosa. De acordo com as investigações, o grupo praticava os crimes na Zona Sul e no centro do Rio. Os integrantes tinham funções definidas. Quem escolhia as vítimas que seriam assaltadas e os responsáveis pela abordagem e condução dos veículos usados pela quadrilha. A gente percebeu que a Bruna, que é a líder dessa quadrilha, ela passava a monitorar as vítimas, sempre ao telefone, falando com outro comparsa. Depois a vítima era abordada. E o criminoso, o Luiz, que era o responsável, que estava armado, que era o responsável por abordar a vítima, ele fugia numa moto, que era conduzida pelo Fábio Correia. Mais à frente, ele desembarcava dessa moto e embarcava novamente no carro preto que eles haviam chegado. No celular de um dos criminosos, a polícia encontrou esta foto. Era Bruna mostrando o dinheiro roubado para os comparsas. Os suspeitos vão responder por roubo, duplamente qualificados e associação criminosa armada. Somadas as penas, podem chegar a 30 anos de prisão. Foram enterrados hoje os corpos dos policiais militares mortos durante perseguição a criminosos. As imagens de câmeras de segurança da prefeitura mostram a perseguição. Um veículo passa em alta velocidade na linha vermelha. Ele é seguido por 2 viaturas policiais. Em outro vídeo, os carros seguem em direção à Zona Sul. Já no túnel Rebouças, uma das viaturas aparece bem próxima ao carro dos bandidos. Outra câmera registra a saída dos veículos para a alça de acesso à rua Jardim Botânico, onde aconteceu o acidente. Os carros percorreram cerca de 27 quilômetros entre a Baixada Fluminense e a Zona Sul da capital. Ao todo, 4 pessoas morreram no acidente. Os corpos dos policiais Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos, foram enterrados hoje à tarde. Parentes, amigos e colegas de profissão se despediram dos soldados. Tiago Henrique Medeiro Figueiredo e Diego Ferreira Amaral estavam no veículo vermelho. Eles são investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais por homicídio e tráfico de drogas. Contra Tiago havia um mandado de prisão pendente. 7 pessoas foram presas suspeitas de coordenar um esquema de fraudes contra o INSS no Rio de Janeiro. Os golpes resultaram em um prejuízo de R$8 milhões à Previdência Social. Os agentes usaram um blindado para cumprir os mandados de prisão e foram recebidos a tiros em Olaria, na zona norte do Rio. Quem estava na rua teve de correr. Criminosos fizeram barricadas para dificultar a ação dos agentes. 4 escolas ficaram sem aulas e uma clínica da família suspendeu os atendimentos. A ação buscava prender os chefes do grupo criminoso suspeito de fraudes contra o INSS da capital e nos municípios de Nilópolis e Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a quadrilha recebia altos valores relativos a beneficiários mortos ou em nome de pessoas fictícias. O prejuízo causado é de R$8 milhões. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, peculato eletrônico, falsidade ideológica, falsificação e uso de documentos falsos. Somadas, as penas podem chegar a 36 anos de prisão. Os contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda já podem fazer a consulta do primeiro lote de restituição. Por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, os gaúchos estão no grupo prioritário para receber o dinheiro. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de maio. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Cerca de 5,5 milhões de contribuintes serão contemplados com um valor total de crédito de R$9,5 bilhões. Maior montante já pago em um único lote de restituição do imposto de renda. Mais de R$1 bilhão serão pagos a contribuintes do Rio Grande do Sul. Por causa do decreto de calamidade pública, os gaúchos foram incluídos na lista de prioridades e vão receber a restituição no primeiro lote. Quase 900 mil pessoas serão beneficiadas. Idosos, contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda, quem tem alguma deficiência física, mental ou doença grave,
Quem optou pela declaração pré-preenchida ou pelo pagamento da restituição via Pix também fazem parte dos grupos prioritários. Para este economista, o dinheiro deve ser usado para quitar dívidas ou reserva de emergência. Eu não tenho o hábito de poupar. Eu não criei a minha reserva de emergência. Está aí a grande oportunidade para você criar a reserva de emergência. O primeiro lote vai ser pago a partir de 31 de maio, mesmo dia do prazo final para a entrega da declaração. Para os municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes, o período foi prorrogado até 31 de agosto. Quem tiver imposto a pagar ou restituição a receber pode doar até 6% do valor para fundos assistenciais. Uma campanha pede que as doações sejam direcionadas para entidades de cidades gaúchas. Quem já tenha realizado a declaração de imposto de renda e quiser fazer a doação, ele só vai ter que fazer a declaração retificadora, informando e, consequentemente, vai haver um reajuste e talvez até um valor de dedução pode aparecer para esse consumidor. Até agora, cerca de 30 milhões de declarações foram entregues. 13 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco. A multa para quem perder o prazo varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido, além de juros de 1% ao mês. O prazo está ficando apertado, o sistema vai ficando sobrecarregado, por isso é muito importante que o contribuinte não deixe chegar no último momento, porque ele pode passar aperto. O uso da cannabis medicinal cresceu no Brasil. Atualmente, o uso do produto é legalizado e acessível, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Mas os profissionais acreditam que o mercado pode expandir ainda mais. Isadora é diagnosticada com síndrome do espectro autista, déficit de atenção, transtorno opositor desafiador, síndrome de Down e ansiedade. Ela faz uso da cannabis medicinal desde 2018, quando a medicação tradicional deixou de fazer efeito e o comportamento da paciente começou a ficar difícil. Os avanços foram gradativos, né? Com 4 meses de uso da medicação, a gente foi aos poucos, né, com o suporte do médico, desmamando as medicações alopáticas e entrando só com a cannabis, porque a gente percebeu que as alopatias realmente não estavam trazendo mais benefício. Isadora não ficava dentro da sala de aula, tinha dificuldade para interagir com outras crianças e não fazia as atividades da escola. Com o tratamento, esse quadro foi mudando aos poucos. E hoje ela é uma criança que está em fase de alfabetização, que está na escola regular, que consegue ficar todo o período dentro da sala de aula, absorvendo todas as atividades, faz as terapias com qualidade, tem uma qualidade do sono assim que ela nunca teve. Casos como o da Isadora estão sendo discutidos em São Paulo. O Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal apresenta as novidades para a saúde humana e também para a saúde animal e promove uma série de debates sobre os mais variados assuntos, como, por exemplo, a incorporação de medicamentos à base de cannabis ao SUS, Sistema Único de Saúde, entre outros. O ex-jogador de vôlei Ricardo Guimarães é hoje empresário na área de produtos à base de cannabis. Ele defende o uso da planta para a produção em larga escala em outras áreas. A planta que faz medicamentos, suprimentos, faz corda, faz tecido. Então, são muitas aplicações para uma planta só. Então, eu acho que o mundo medicinal precisa do Brasil, mas eu acho que o primeiro passo é entrar na área industrial. Para vencer as barreiras da regulamentação, o Congresso reuniu os setores público, privado e estatal. Muitos medicamentos ainda não podem ser utilizados no Brasil por falta da aprovação da Anvisa. A Anvisa ela faz um papel assim, fundamental e coloca no setor de regulamentação como um dos mais importantes e mais avançados do mundo. Mas o que falta ainda é o acesso. Ainda é uma ferramenta terapêutica cara, muitas vezes, porque ela é um excelente sintomático e ela pode ser usada por diversos anos. A evasão escolar ainda é uma realidade no Brasil. Segundo o IBGE, cerca de 9 milhões de adolescentes não completaram o ensino médio. Procurando reduzir esse número, projetos sociais unem educação e esporte. O Abner tem 19 anos e ainda não concluiu o ensino médio.
Há 5 anos, ele conheceu esse projeto social e passou a aprender artes marciais. Foi um incentivo para se manter firme nos estudos. Comecei a entender e vi que sem estudo a gente não consegue ter nada. Nós precisamos do estudo e eu mesmo, se não estivesse aqui, eu não sei se eu estaria na escola, o que eu estaria fazendo. Esse instituto na Zona Oeste de São Paulo já recebeu mais de 1.000 crianças em 10 anos de história e formou 12 atletas profissionais. O objetivo aqui é unir o esporte com aulas gratuitas de artes marciais à escola. A gente deixa claro que tem que ir à escola e tem que ter bons desempenhos, até porque é só o estudo mesmo. Então, todos eles aqui, em idade escolar, a gente teve uma melhora 100% de aproveitamento real. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 9 milhões de adolescentes não completaram o ensino médio. O principal motivo de evasão escolar entre os alunos de 14 a 29 anos é a necessidade de trabalhar. Mais de 25% dos homens alegam falta de interesse nos estudos. Já para 23% das mulheres, o segundo motivo para deixar de estudar é a maternidade. Quando a gente olha para os chamados nem-nem, que nem estudam, nem trabalham, tristemente, há mais mulheres do que homens. E essas mulheres param de trabalhar ou por uma gravidez precoce, ou ela tem que cuidar dos irmãos menores. Dentro do projeto, Abner já vê o futuro com mais esperança e até planeja uma graduação. Primeiramente, eu vou querer fazer uma faculdade de educação física, mas para me ajudar em cima do esporte, para me entender mais um pouco como funciona. E também quero fazer um curso de inglês para abrir mais portas, mais caminhos para mim. Bom, agora vamos saber como é que fica o tempo para todo o Brasil com Igor Silveira, que já está por aqui, né, Igor? Boa noite para você. Igor, conta pra gente, a chuva ela vai ganhar mais força no sul do Brasil amanhã? Vamos lá, boa noite, Gabi, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, amanhã essa chuva ganha mais força no Rio Grande do Sul, ainda por causa do ciclone extratropical que está na região. Essa chuva avança para o Paraná e para Santa Catarina. E olha só, uma alta pressão polar também colabora aí para os ventos fortes e em manter as temperaturas baixas. Em Porto Alegre, por exemplo, olha, a sexta-feira vai começar com a temperatura na casa, olha só, dos 12 graus e a máxima não passa dos 19 graus amanhã. Em São Paulo, a sexta-feira ainda vai ser quente, abafada, com os termômetros chegando aos 31 graus. Só que essa alta polar avança e a partir de sábado, olha só, tem queda nas temperaturas. A máxima não passa dos 20 graus e no domingo, 17 graus. Vai ser a primeira onda de frio de 2024. No Rio de Janeiro, a sexta-feira vai ser quente, com os termômetros chegando aos 35 graus. Em Belo Horizonte, 28 e em Vitória, no Espírito Santo, 32 graus amanhã. No Nordeste, o sol aparece no interior, mas tem previsão de chuva, olha, entre o Maranhão e também o litoral da Bahia. Na região norte pode chover a qualquer hora do dia, em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa, por causa da zona de convergência intertropical. Só que o tempo fica abafado por lá, viu? A máxima em Manaus pode chegar aos 34 graus amanhã. Olha, amanhã eu volto com a previsão do tempo do fim de semana para falar com mais detalhes sobre essa primeira onda de frio aí que está chegando no fim de semana. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você. O presidente Lula afirmou hoje que pode vetar a cobrança de imposto federal de compras internacionais abaixo de $50. O tema está em discussão no Congresso Nacional. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem as informações para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A declaração do presidente Lula foi dada aos jornalistas após um evento aqui no Palácio do Planalto. Atualmente, as compras internacionais de até $50, o equivalente a cerca de R$250, são livres de impostos federais. No entanto, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê o fim dessa isenção. Com isso, os brasileiros que fizerem compras online no exterior pagariam
pagariam os impostos federais, além do valor do produto, e do ICMS, que é o imposto estadual já cobrado na compra. O texto iria ser votado ontem no plenário da Câmara dos Deputados, mas a votação foi adiada para daqui 2 semanas. Uma das justificativas para o projeto é que a isenção das compras internacionais promovem concorrência desleal com as indústrias brasileiras, que ficam prejudicadas. Além disso, a taxação aumentaria a arrecadação nos cofres públicos federais. Dados da Receita Federal apontam que a isenção dos impostos deve provocar uma perda de 35 bilhões de reais em arrecadação até 2027. Questionado sobre uma possível isenção, caso o texto seja aprovado no Congresso Nacional, o presidente Lula disse que está disposto a conversar com os parlamentares, mas que a tendência é de veto, porque o projeto pode prejudicar os mais pobres. Vamos ouvir. Quem é que compra essas coisas? São mulheres, na maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Gilvan Sampaio, coordenador-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Gilvan afirmou que a tragédia no Sul é algo jamais visto e que a seca no Nordeste ainda é o maior desastre climático do país. O que a gente assistiu no Rio Grande do Sul, esse desastre climático lá, ele é inédito no Brasil? Em termos de proporção, ele é inédito. Nós já tivemos outros desastres no Brasil. Algo semelhante ocorreu, por exemplo, em 1983, mas foi em Santa Catarina. Não devemos esquecer o seguinte: os maiores desastres ambientais do Brasil estão relacionados à ausência de chuva, ou seja, a seca. E aí, notoriamente, na região nordeste do Brasil, né, tem um impacto em termos de número de pessoas impactadas é maior do que, por exemplo, que ocorreu no Sul. É óbvio que ter um novo desastre como esse é difícil de prever exatamente quando vai ocorrer, mas a cada ano nós ficamos mais sujeitos a desastres da magnitude como essa que nós observamos agora. O coordenador-geral do INPE também disse que é essencial que o Brasil tenha uma autoridade climática. A autoridade climática ela é necessária, porém deve existir uma coordenação entre as instituições, né? E eu acho que o ponto principal é a governança, que eu acho que falta governança, né? Então, eu não sei se a autoridade climática, por si só, vai ser capaz de fazer essa governança. Então, precisa haver essa organização, de modo que exista essa coordenação. E, por exemplo, a gente podia ter um centro, ou um escritório, ou uma entidade no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, para tratar das tempestades severas. Porque se você olhar o Brasil, o local onde ocorrem tornados no Brasil é no sul do Brasil. Então, seria necessário, no âmbito dessa organização, nós temos um centro de tempestades severas no sul. Mas aí o Nordeste, como é que fica? O Nordeste deveria ter um centro para tratar da questão das secas. Sim. E assim, esse centro podia estar olhando a Amazônia também, né? Então, precisaria ter essa organização. Então, se a autoridade climática conseguir fazer essa organização de modo que a gente tenha setorizado as atribuições, eu acho que isso seria fantástico. Para Gilvan Sampaio, os municípios deveriam ter um plano diretor específico para evitar desastres climáticos extremos. É fundamental que as cidades tenham, nesses planos diretores, contempladas a questão dos extremos climáticos. Existem propostas até mirabolantes, né, sobre como fazer isso. Então, essa da Lagoa dos Patos é uma delas, né? Talvez fazer simplesmente canais não é possível, porque veja o tamanho da lagoa, né? Eu acho que é mais adequado que populações que estão ali sejam realocadas em outras áreas, porque, como eu falei anteriormente, esse foi um episódio extremo. Se a recorrência desse episódio era 1 a cada 100, ou cada 500, ou cada 1000, vai ser menor. Então, essas populações estão mais vulneráveis. Sim. Elas não podem permanecer onde elas estão. Então, alguma coisa tem que ser feita. E a melhor coisa, ao invés de fazer obra para escoar água, etc., é mudar a população para outra região.
a questão dos refugiados do clima, que é um conceito novo, né? Exatamente. Refugiados do clima começou lá meados dos anos 2000, né? Mas no Brasil, quais são os refugiados do clima? As pessoas que estão suscetíveis a enchentes, né? Escorregamento de encostas. Esses são os refugiados, né? A gente viu agora, por mais que tenha atingido boa parte da população, independente da classe social no sul do Brasil, certamente a população de mais baixa renda é que vai ter maior dificuldade para se recuperar em função desse episódio extremo que nós observamos. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. O presidente Lula recebeu a visita oficial do presidente do Benin, Patrice Talon, e defendeu a união entre países latinos e africanos. O presidente do Benin visitou o Palácio do Planalto acompanhado por uma comitiva de ministros. As autoridades do país africano se reuniram com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Durante o encontro, foram assinados acordos bilaterais nas áreas de agricultura, esporte, saúde, educação e infraestrutura. Lula também reafirmou o compromisso brasileiro na luta contra a fome e a pobreza. O tópico é um dos assuntos prioritários do G20, presidido atualmente pelo Brasil. Muitos países em desenvolvimento já formularam políticas eficazes para erradicar a fome e a pobreza. Nosso objetivo no G20 é mobilizar recursos para ampliá-las e adaptá-las a outras realidades. Por isso, convidamos os países africanos a se somarem à nossa Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que estará aberta às adesões a partir de julho. Estamos determinados a apoiar a África a desenvolver seu imenso potencial agrícola. O governo federal marcou para 18 de agosto o concurso público nacional unificado, como Enem dos concursos. O exame estava previsto para 5 de maio, mas foi adiado por causa da calamidade pública no Rio Grande do Sul. As provas vão acontecer em 228 cidades do país. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para concorrer a quase 7 mil vagas. Um novo cartão de confirmação de inscrição vai ser divulgado no dia 7 de agosto. No Rio Grande do Sul, voltou a chover forte. O estado já registra 163 mortes. Ainda há 64 desaparecidos. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas. E hoje as ruas da capital gaúcha voltaram a ficar alagadas. Uma ponte caiu, o nível do Guaíba voltou a subir. A situação deixou os moradores bastante preocupados, alguns que já estavam tentando voltar para casa. O repórter William Cury, nosso enviado especial ao Rio Grande do Sul, traz todas as informações para a gente, direto de Porto Alegre. Boa noite para você, William. Como é que está a situação hoje aí? Voltou aquele estado de calamidade para Porto Alegre, né? Augusto, boa noite, Gabi, e a você que nos acompanha. Olha, a chuva que cai desde a madrugada é tratada com preocupação não só pelos moradores, mas também pelas autoridades, né? Porque faz 2 semanas que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão fora da normalidade completa. Então, tudo que não querem é que a situação seja agravada. Agora que a água começava a baixar na cidade e também em outras partes do estado, hoje o cenário foi um pouco diferente. Inclusive, nas ruas se percebia uma anormalidade, né? Até por causa dessa chuva, um trânsito completamente congestionado aqui pelas ruas da capital gaúcha. Em locais onde a água já havia baixado, ela voltou a subir. E falo isso também fora de Porto Alegre, região metropolitana, alguns municípios também que ficam às margens de rios, perto do Rio Taquari, Rio dos Sinos, no Rio Jacuí. Esses municípios também voltaram a registrar o aumento do acúmulo das águas nas ruas. Mas tem uma outra explicação, né? Porque toda a sujeira que ficou nas ruas devido à última enchente, elas acabou entupindo os bueiros. Então, qualquer água que cai, a drenagem é muito mais complicada. Mas tem chuva hoje, o tempo está ameno aqui na capital, 18 graus marcam os termômetros. O prefeito de Porto Alegre anunciou, devido às chuvas, né, o mau tempo, a suspensão das aulas hoje e amanhã nas escolas. Então, hoje e amanhã não tem aulas
para evitar aí qualquer tipo de problema mais grave envolvendo também os alunos. O nível do Guaíba, que vinha em queda, ele voltou a subir um pouco, 3,91, mas tem expectativa de que amanhã ele acabe subindo mais. Isso porque a chuva que cai no Vale do Taquari também enche os rios lá. E esses rios desaguam aqui no Guaíba. Então a tendência é que o nível suba ainda amanhã e só volte a cair se a chuva parar a partir do próximo fim de semana. Né? E como disse, né, não é só aqui em Porto Alegre, a chuva também tem causado muita apreensão fora da capital, na região metropolitana. Hoje nós fomos até Eldorado do Sul. Eldorado é aquele município que foi 100% coberto pelas águas, ficou 2 semanas debaixo d'água e só agora, nos últimos 2 dias, é que a população pôde retornar para casa. E hoje lá, um cenário muito triste e pudemos perceber também a preocupação dos moradores diante dessa chuva forte que cai aqui no sul do país. Vamos acompanhar. A gente não aguenta mais a água, a gente nem conseguiu dormir, na verdade, né? A gente fica o tempo todo se acordando, levantando, vendo como é que tá as águas. A gente está com medo, né? O retrato da cidade de Eldorado do Sul. Quantos dias fora de casa? 18 dias. 18. E quando voltou, Fernanda, como é que vocês encontraram aqui? Só destruição. Tudo acabado, tudo. Pura lama, muito barro. A água foi quase no teto aqui. Dentro das casas, praticamente só restaram paredes e teto. E é isso aí, não tem muito que... É o que sobrou da casa. Ou nada. A água levou tudo. A gente está aqui em Eldorado do Sul, município da região metropolitana de Porto Alegre, que foi totalmente coberto pela água. A gente vê que o nível da enchente atingiu praticamente o teto das casas. Não sobrou um imóvel sem ser atingido por aqui. Ontem, famílias que ficaram mais de 2 semanas fora de casa começaram a voltar para limpar as coisas e olhar os estragos. E a cena que a gente vê pelas ruas da cidade é essa: pilhas de entulhos ou memórias afetivas, porque são móveis, eletrodomésticos, colchões, roupas, tudo que uma pessoa conquista ao longo de uma vida. Foi perdido e abandonado assim, porque tem que ir para o lixo. Onde estava seco, por isso que a gente começou a limpar, né? A gente botou tudo pra rua, comecemos a limpar e hoje já subiu tudo de novo. E não tem o que fazer, né? Vamos lá, tudo de novo. As lembranças de quase 20 dias atrás estão muito vivas dentro de cada morador de Eldorado do Sul. Muitos deles só saíram de casa porque foram resgatados. A cidade toda foi inundada. Depois que a água baixou, algumas pessoas voltaram. E quando a gente voltou do abrigo, voltou só eu, o meu sogro e o meu irmão, para as mulheres não ter aquele baque, né, de entrar dentro de casa e ver tudo destruído, né? Então a gente limpou tudo ontem e logo depois elas vieram, né? Com a forte chuva de hoje, a cidade voltou a encher, o suficiente para trazer de volta o medo a tanta gente já machucada. É difícil até de falar. Acho que eu nunca vou esquecer mais. Não tem mais como dormir em paz. O barulho da chuva agora assusta a gente. Apesar da dor que o momento causa, muitos têm dado uma lição de solidariedade. Arroio do Meio foi uma das cidades mais destruídas pela cheia do rio Taquari. O município tem recebido ajuda da população de Chapecó, em Santa Catarina, que fica a cerca de 360 quilômetros daqui. Eles uniram esforços e vão passar os próximos dias ajudando na limpeza e recuperação das estruturas. O que tem de real mesmo aqui é não só Chapecó, tem outros municípios que também colocaram máquinas e equipamentos. Tudo que a gente faz, tudo que colocamos é insuficiente, mas pelo menos tudo que está sendo feito vai melhorar bastante a cidade, mas melhora muito, só que fica muito distante de voltar à cidade que era. Vamos continuar, até tiver luz do dia a gente trabalha hoje, amanhã a previsão de chuva nós vamos trabalhar baixo de água e domingo até o final da tarde, aí segunda-feira a gente volta para casa. As ruas de Porto Alegre ficaram alagadas e diversos pontos da capital gaúcha foram bloqueados. Em diversos bairros da zona sul da cidade, a lentidão tomou conta do trânsito. Pelo menos 43 pontos ficaram completamente bloqueados. Olhem a quantidade de água que já está aqui, gente. Na região central, os bairros Cidade Baixa e Menino Deus voltaram a ficar inundados. O DEMAI e a Defesa Civil fizeram um alerta para que os moradores monitorassem a situação.
As nossas equipes seguem trabalhando para ampliar o bombeamento das casas de bombas número 12, 13 e 16, que contemplam os bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Nossas equipes seguem também atuando na limpeza das redes com caminhões hidrojato para tirar todo aquele material, aquele lodo, aquela areia que ficou acumulado nos últimos alagamentos. Aqui no bairro Praia de Belas não deu nem tempo de fazer a limpeza e a água já começou a subir novamente. Este prédio optou por contratar uma bomba própria para tentar drenar a água do local. Na região, moradores ficaram ilhados por lixo e água. A instabilidade deve seguir até sexta-feira. As multas das empresas da Lava Jato devem ser destinadas para reparar danos das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente vai até Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso. Boa noite, Amoroso. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos assistem. Uma audiência de conciliação hoje à tarde com representantes do governo Lula e das empreiteiras da Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, sugeriu a possibilidade de se destinar recursos e serviços para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, surgiu a proposta de criar um fundo específico para receber o pagamento das empresas. Mas, além do consenso, o Congresso Nacional precisa aprovar essa sugestão. Outro caminho que Mendonça apontou durante essa audiência é a possibilidade das empresas quitarem parte do passivo que tem com a prestação de serviços. Mas aí, para isso, seria necessário que elas participem das licitações e as vençam. Isso, licitações de obras federais. Os presentes na reunião se comprometeram a continuar em negociações para que se possa, enfim, chegar ao entendimento comum. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Amoroso. E o governo gaúcho tem 10 dias para explicar ao STF a flexibilização de regras do Código Ambiental do Estado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 10 dias para o governador Eduardo Leite e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul explicarem as mudanças nas leis ambientais. Fachin também enviou a ação direta de inconstitucionalidade feita pelo Partido Verde para julgamento no plenário do Supremo. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão até 5 dias para se manifestar após os esclarecimentos das autoridades gaúchas. O Partido Verde argumenta que as alterações no Código Ambiental do Rio Grande do Sul permitiram a construção de reservatórios e outras intervenções, como a derrubada da vegetação nativa, em áreas de proteção permanente. O PV defende que as modificações feitas menos de um mês antes dessa enchente histórica que atingiu o estado flexibilizaram normas constitucionais. Em uma audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado para celebrar o Dia Nacional da Mata Atlântica, o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica alertou para os efeitos do desmatamento. O crescimento da cidade, a expansão urbana, a especulação imobiliária, são pequenos desmatamentos que vão derrubando a mata para as cidades crescerem, inclusive em áreas de mananciais. Aí esses pequenos desmatamentos têm um impacto local enorme na qualidade de vida dessas cidades, na qualidade de água, disponibilidade de água, e a gente não pode desprezar esses pequenos desmatamentos em volta das grandes cidades da Mata Atlântica. O reverter esse processo de desmonte que aconteceu nos últimos 6 anos é um passo importante, mas nós precisamos ainda assim avançar mais. Isso envolve todo o processo de subsídio, de exoneração para setores poluentes, mas isso envolve também o investimento em energias alternativas, o investimento em sistemas de adaptação e planejamento urbano, por exemplo, para não penalizar principalmente comunidades mais precarizadas. Especialistas reforçam que é preciso identificar as falhas do poder público. É importante, sim, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei e titular do interesse público em favor da coletividade, abrir inquéritos civis, administrativos e criminais para apurar responsabilidades, inclusive aí não por mudança legislativa, mas por mudança de execução de políticas públicas. Tem sim que se intensificar o estudo das causas e efeitos e responsabilizar aqueles que eventualmente tenham agido por ação ou omissão, contribuindo ou acentuando as consequências graves dessa lamentável tragédia. No último dia 14, durante uma entrevista à Rede TV, o governador do estado, Eduardo Leite, explicou as mudanças feitas no Código Ambiental do Rio Grande do Sul e negou que tenha afrouxado a legislação.
Vamos lá, o que está dentro desses 400 artigos? Muitos deles referentes a alinhamento da legislação estadual com a legislação federal. Outros tantos referentes a processos burocráticos e formalidades. Isso é uma atitude em favor do meio ambiente, para dar mais consequência, mais punição para quem não cumpre a legislação. Então, a legislação que nós fizemos foi com absoluta responsabilidade com o meio ambiente, para sim buscar desburocratizar, agilizar processos, mas com um olhar sobre proteção ao meio ambiente, nesses tantos artigos que nós lá estabelecemos. Neste governo, há responsabilidade e não dá para se dizer que o fenômeno que nós estamos enfrentando, com o volume de chuvas e de água, se deva a uma alteração legislativa local. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro absolveu o governador do Rio, Cláudio Castro, acusado de abuso de poder político. A repórter Daniela Lobo acompanhou a sessão no TRE e traz agora ao vivo as informações para a gente. Como é que foi, Daniela? Boa noite. Nós perdemos o sinal com a Daniela, né? E daqui a pouco, então, a gente volta a manter contato com ela direto do Rio de Janeiro para trazer essas informações para a gente do julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Isso mesmo. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou multa de R$30 mil aos deputados federais Gustavo Gaies e Carla Zambelli e aos senadores Flávio Bolsonaro e Cleitinho por propagação de notícias falsas sobre o presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022. Os parlamentares publicaram nas redes sociais notícias que associavam Lula ao satanismo. O TSE entendeu que o objetivo das postagens foi prejudicar a imagem de Lula diante dos cristãos. A Corte Eleitoral proibiu os envolvidos de fazer novas manifestações sobre os mesmos fatos. Caso contrário, poderão ser multados em mais de R$30 mil. Vamos voltar então ao Rio de Janeiro com a Daniela Lobo, trazendo as informações direto do TRE, que acabou de julgar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Como é que foi, Daniela? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Dos 7 desembargadores, 4 votaram pela não cassação do governador Cláudio Castro, do vice Tiago Pampolha e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. 3 votaram a favor das cassações. Os políticos são acusados de usar a máquina pública para contratar irregularmente pelo menos 30 mil funcionários para trabalhar como cabos eleitorais nas eleições de 2022, o que os teria beneficiado nas urnas e levado a gastos de mais de R$500 bilhão dos cofres públicos. Para os desembargadores que votaram contra a cassação dos réus, não há provas robustas de que eles realmente usaram o abuso de poder para fins eleitoreiros. O Ministério Público Eleitoral e a coligação de Marcelo Freixo já avisaram que vão recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral. Eles têm até 3 dias para fazer isso a partir da publicação da decisão que foi tomada hoje. Obrigada, Daniela. Boa noite para você. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de financiar e executar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão no Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. Ontem, um homem foragido que tentava ir para a Argentina foi preso em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez, os policiais também cumprem a determinação de 2 medidas de monitoramento, ou seja, de uso de tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a indisponibilidade de bens e contas dos investigados. No Paraná, uma mulher foi atacada com ácido quando voltava da academia na cidade de Jacarezinho, no interior do estado. A jovem de 23 anos foi atingida no peito e no rosto e levada para o hospital, onde está entubada. Ela está em estado grave. O suspeito ainda não foi identificado. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Uma boa noite.